paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, estamos aqui para meditarmos da palavra do nosso Deus e que Deus abençoe a todos poderosamente. Estamos vivendo tempos difíceis, não é isso? E esse tempo difícil inclui exatamente naquilo que a gente quer falar, o que nós vamos trazer nessa linda manhã, através dessa live aqui. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, o nosso Deus Todo-Poderoso, vai falar o seu coração. A Bíblia diz lá em Apocalipse: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Por que essa pergunta? Porque na verdade tem pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. Elas ouvem com os ouvidos carnais, mas não os ouvidos espirituais. Ela tem que abrir o coração, a alma. O coração representa a alma, para receber a poderosa palavra do nosso Deus, amém? E nós começamos aqui com uma pequena ilustração que eu creio que todos já ouviram. Um garoto de 7 a 8 anos, mais ou menos, perguntou para o seu pai: pai, olha a pergunta que ele fez: qual o tamanho de Deus? Não é uma pergunta comum para um menino de 7, 8 anos, não é isso? Não é uma pergunta comum, tão comum assim. Aí o pai estava trabalhando lá nos seus afazeres, é o que o ser humano faz, o tempo todo preocupado com as coisas terrenas, e não deu atenção para o seu filho. Muitos pais são assim, não dão atenção para as crianças, deixam as crianças em frente ao computador e não sabem o que elas estão visualizando. Isso é extremamente perigoso. Os pais têm que acompanhar seus filhos. Biblicamente, a Bíblia diz assim: ensinar as crianças no caminho que devem andar, para que quando crescer não se desviar do caminho. Amém? Isso é muito importante. E das redes sociais, emissoras de TV, que denigrem a imagem da criança, não é isso? Então vamos aqui a palavra do nosso Deus. O garoto perguntou: pai, ou melhor, vamos primeiro a ilustração. Pai, qual o tamanho de Deus? O pai ficou sem saber. Não é uma pergunta não muito comum. Ele não estava preparado em espírito para receber essa palavra e dar uma resposta na mesma hora para o filho. E ele ficou pensando, mas aí veio uma luz na mente dele, a mente dele clareou e ele falou, na hora que ele escutou um barulho de um avião, né? Filho, vamos lá, vamos ali para fora. Aí ele olhou para o alto e passava um avião muito bem distante e falou: filho, qual o tamanho daquele avião? O filho olhou assim, porque estava muito longe, botou entre os dedos e falou: pequenininho, pai. Aí tudo bem. O pai não se deu por satisfeito, não deixou por isso mesmo. No outro dia, o pai levou esse menino até um aeroporto. Aeroporto onde fica aqueles aviões estacionados, né? Aviões, aqueles gigantescas aeronaves. Ele chegou para o filho: filho, qual é o tamanho desses aviões? O garoto olhou, admirou, ficou olhando e falou assim, com alta admiração: nossa, pai, mas é enorme, são enormes mesmo, que realmente aviões são gigantescos mesmo. Você imagine um avião daquele tamanho, misericórdia, em qualquer lugar não tem espaço, é realmente muito grande. Aí foi quando o pai respondeu: esse, meu filho, representa o tamanho de Deus. O que significa? O pai quis dizer o seguinte: quando você vê Deus de longe, ele não está na sua vida porque ele é tão pequeno que ele não se manifesta na sua vida, porque você não está alicerçando a verdadeira fé. Porque quando você tem fé, você chama a Deus, você traz Deus para o seu coração. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então quantas vezes a gente tem buscado a presença de Deus? Ou a gente só não reclama quando está precisando, não é verdade? Não somos assim totalmente ingratos? Nós só buscamos a Deus quando estamos precisando. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mesmo assim as pessoas ainda não buscam, mesmo muitos na necessidade, passando uma dificuldade, um perrengue, como diz no ditado popular, e mesmo assim elas não se humilham. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, diz o quê? Diz o quê, meus irmãos? Como é que fala? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, invocar o meu nome, buscar a minha face, se arrepender dos seus caminhos, né? Como é que fala? Se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perdoarei os seus pecados tem um significado muito forte, é que Deus tem autoridade para perdoar o seu pecado. Mesmo que você ache que não tem mais jeito, tem jeito, de que o sangue derramado lá na cruz lhe perdoa de todo o pecado. Mas vamos voltar aqui à ilustração. O que o pai quis dizer para o garoto, viu? Esse é o tamanho de Deus. Não é que Deus seja um avião, mas o que ele quis dizer é o seguinte: muito menos Deus é comparado ao avião. Mas o que está dizendo é o seguinte: um avião, você vê de longe, ele é pequenininho. O garoto botou assim um círculo assim entre os dedos e não dá nem para ver o avião. Mas quando ele viu o avião de perto, só
uma hélice do avião já é do tamanho do garoto. Então, ele viu que é enorme, e ele falou, o pai exatamente usou a palavra, inteligentemente diz, é exatamente, meu filho, é isso assim, é assim que é Deus. Se você busca Ele de todo o seu coração, você vê Ele de perto, você vê um Deus gigante, não só você, mas todos que estão com você, vê esse Deus todo-poderoso, gigantesco na sua vida. Amém? E quando você... Porque muita gente diz assim, eu tenho fé em Deus, tem fé em Deus. Fé todo mundo tem. E crê, até o diabo crê, mas nem por isso ele deixa de ser diabo. Então, não é fé apenas de crer que Deus existe, mas manifestar a fé. Porque a fé, sem ação, ela é morta. Amém, meus irmãos? A coisa é muito mais séria do que parece. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a pessoa não está na fé, ela não consegue agradar o Senhor, então não adianta o risco de perder a salvação. Aquilo com o qual Jesus conquistou lá na cruz, com o sacrifício da seu próprio corpo foi triturado vivo, para te salvar, para me salvar. E hoje as pessoas rejeitam, hoje as pessoas brincam, zombam de Deus, né? Eu queria falar não, mas teve um ator aí que morreu, né? Um ator humorista. Era uma pessoa assim bem interativa, né? Não vou dizer, ele é uma pessoa assim, eu não assistia esses programas dele, né? Mas eu sei que ele é uma pessoa muito interativa, inteligente. Deus, ele dá sabedoria e dá inteligência para cada um, mas a pessoa age da forma contrária. Quando a pessoa rejeita Deus, é a maior ignorância que o ser humano pode fazer. Tudo bem que ele zombou de Deus, mas Deus, ele perdoa. Porque Deus deu a oportunidade para ele, o tempo que ele ficou doente, para ele se arrepender. Porque Deus não quer condenar ninguém, mas as próprias pessoas se condenam, meu Deus do céu. Não estou julgando o Paulo Ricardo, não. O que eu estou dizendo é que tem muitos defensores que falam assim, vocês têm que orar e não julgar. Essa é a conversa fiada. A gente ora sim, mas a gente tem que falar. A gente não está julgando porque a gente não conhece ele. Um advogado só pode defender se conhece. Então quem está defendendo tem que conhecer ele pessoalmente, não pela mídia. E eu, para me julgar, eu tenho que saber. O juiz, ele só bate o martelo quando ele lê todo o processo e vê, acompanha o histórico da pessoa. Então, não estou julgando, eu não sou juiz, mas eu estou apenas contrário às decisões. Ou, sei lá, sobre gosto não se discute, mas a gente está falando da palavra de Deus, que é contra o homossexualismo, a prostituição e tudo mais. Então, eu tenho que pregar a palavra vai ser pregada, queira ou não queira. Houve um debate na rede social. Né? Porque as pessoas falam que a gente julga e eu tive que entrar com a palavra, porque a palavra de Deus traz à tona expressamente que Deus é contra o homossexualismo. Homens que cometem torpeza, homem com homem, mulher com mulher, recebendo sim a punição merecida. E qual é a punição? A morte, porque o salário do pecado é a morte. Amém? Agora vamos voltar aqui sobre a grandeza do nosso Deus. Não encontra-se assim falando o tamanho de Deus, porque ninguém consegue especificar. Mas em Jeremias, no seu capítulo 10, diz assim a palavra de Deus diz assim, olha só. No capítulo 10, no seu versículo 6, diz assim, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Aleluia. Quem te não temem? Né? Quem te não teme a ti? Quem te não temem a ti? Ó Rei das nações, quem te não teme a ti, ó Rei das nações? Por isso, só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Que coisa forte, né, irmão? Vamos buscar de novo aqui, vamos ler de novo. Que coisa deliciosa, que coisa gloriosa. Olha só, vamos lá, meus irmãos, olha só. Ninguém há semelhante a ti, a partir do verso 6. Ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome, aleluia, em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei, ó Rei. Aí diz assim, ó, deixa eu mudar aqui a página, deixa eu ver a página. Ao vivo é assim mesmo, né? Aí, quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois por isso a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti.
Isso é grandeza de Deus. Eu posso me parecer com fulano, ter a semelhança de fulano, fazer até o que o fulano faz. Não é isso, né? As pessoas dizem, fulano canta igual fulano, fulano joga igual ciclano, fulano escreve igual ciclano, fulano é um bom diretor igual aquele outro diretor, né? O fulano é um bom, como é que se fala? Que os presidentes foi melhor do que o outro, esse é semelhante àquele e tudo mais. Todo mundo se compara ao ser humano, mas quem é semelhante a Deus? Quem é grande igual ao nosso Deus? Ninguém. Por isso, quando eu vejo as pessoas fazendo piada, como esse irmão, essa pessoa que veio aparecer, Paulo Gustavo, com todo respeito, eu sei que tem pessoas admiradores dele, não estamos tocando na ferida, mas a verdade é tocar no nome de Deus. Pessoas, não só ele, como outros que fizeram piada, como Shaolin, né? E quantos que foram pereceram porque brincaram com o nome do Senhor. A Bíblia deixa bem claro e não vamos esconder e falar com medo, não. Nós temos que falar com ousadia, com coragem, com determinação, porque é a palavra de Deus que nos garante a vitória. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Vamos dar um exemplo. Se eu colher, olha só, inteligente, né? Se eu colher batata, se eu plantar batata, semente de batata, eu vou colher o quê? Cenoura? Não, eu vou colher batata. Se eu plantar semente de feijão, eu vou colher o quê? Feijão. Se eu colher, por exemplo, vamos lá, tomate, eu vou colher tomate. Então, o que eu plantar, realmente eu vou colher. Deus não encobre pecado de ninguém, Ele perdoa o pecado, mas a pessoa paga pelo aquilo que cometeu, porque Deus é santo, amém? Então guarda essa mensagem no seu coração, se encontra em Jeremias capítulo 10, no seu verso 6 em diante, e que o Espírito Santo possa falar com vocês. Tenham todos uma ótima e maravilhosa e abençoada e iluminada quinta-feira, e fique firme, não deixe de orar, não deixe de clamar. Eu queria falar aqui com os irmãos aqui, que estão me ouvindo nesse momento. Deus, Ele tem poder para transformar uma vida, para mudar uma história. Deus, Ele tem poder para entrar na sua vida e mudar. Porque Deus muda. Porque Deus transforma. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor do Universo. Então, Ele muda a sua história. Amém? Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente no nome do Senhor Jesus. Graça e paz e um bom dia para todos. Amém? Não deixe de orar, pessoal. Continue orando, porque a oração ela tem poder para destruir toda a fortaleza inimiga. Nosso Deus ele tem poder para destruir, mas através da oração. Por que o povo não está clamando? Por que o povo não está orando e não está buscando a face do Senhor? Amém? Que Deus abençoe a todos poderosamente no nome do Senhor Jesus, graça e paz.